E como não podia ser diferente, hoje você vai ver essa construção nova, magnífica, aqui na cidade de Winter Park. Meu nome é Renato Alves, bem-vindo ao meu canal. Winter Park, na Flórida, é uma das cidades mais prestigiadas da região central do estado, oferecendo uma combinação de charme histórico e luxo moderno. Conhecida por suas ruas de paralelepípedo arborizadas, mansões à beira dos lagos e pelo elegante distrito comercial da Park Avenue, a cidade atrai compradores em busca de um estilo de vida sofisticado a poucos minutos de Orlando. Com escolas de excelência, centros culturais como o Museu Morse e a renomada Rollins College, Winter Park oferece uma mistura única de elegância, educação e conveniência. Com propriedades à beira do lago, condomínios de alto padrão e casas históricas preservadas, é um dos locais mais desejados para viver na Flórida. Esse imóvel magnífico, construído em 2025, tem 5 quartos, 6 banheiros e meio, em aproximadamente 425 metros quadrados, e ela está no mercado por 2.389.000. Quando você chega aqui no imóvel, você pode perceber que tem essa porta lindíssima, feita em ferro fundido e vidro, e esse hall aqui tem pé direito duplo de aproximadamente 7,5 metros, 8 metros. E você tem toda essa visão daqui de fora. É lógico, é lindo você ter uma porta de vidro e você poder ver o jardim, mas também as pessoas veem você do lado de dentro. Mas é só um corredor. Quando a gente entra aqui no imóvel, você tem sempre, essas construtoras sempre fazem uma suíte de visitas aqui do lado direito. Olha só. Todas as janelas do imóvel são de ferro fundido com vidro duplo, à prova de furacão 2025. Então você tem esse quarto aqui. Ele é considerado quarto porque ele tem um closet, mas ele pode ser usado também como escritório. Entra ali, dá uma olhada no banheiro desta pequena suíte aqui de baixo. Este banheiro não é o banheiro que é usado pelas visitas. Nós temos um lavabo que você vai ver depois. Olha lá o banheiro, que lindo.
O banheiro tem o piso de porcelanato, as paredes do chuveiro também piso de porcelanato, com o box de vidro temperado e a bancada na cor carvalho com quartzo branco. Esse é o lado direito do hall. Do lado esquerdo, você tem aqui um pequeno lavabo. Vem cá para você ver. Super bonito, é lógico. Dá para melhorar tudo, né? A sua imaginação e o seu cartão de crédito, a sua carteira, é o que vai dizer como é que isso aqui vai ficar. Mas olha só, dá para colocar papel de paredes, dá para enfeitar muito mais. E atrás dessa porta aqui, nós temos um pequeno closet de entrada. Por exemplo, você pode deixar sapatos, casacos, guarda-chuvas, mochilas e até quando os visitantes vêm, eles podem deixar as bolsas e alguma coisa aqui nesse closet. A entrada da garagem fica lá pela cozinha. Vem cá ver. A descrição do imóvel diz que os pisos são um Artisan French Whitewood Flooring, ou seja, é um piso de carvalho branco, brushed, escovado. Então não é vinil, é madeira mesmo. E você pode notar que é muito comum hoje, com essas casas de pé direito alto, porque nós temos numa altura de 8 pés, que é mais ou menos 2,60 m, nós temos 16 degraus, né? Para uma casa com pé direito alto, nós temos que aumentar esses degraus. E se você empurrar ela muito para lá, ela vem muito para cá. Então, hoje o que se faz muito é deixar os 2 primeiros degraus aparentes, até porque é um detalhe arquitetônico muito bonito. Depois nós vamos subir no segundo andar. Olha só essa cozinha. Eu vou deixar meu telefone aqui, meu óculos, para não ficar andando com ele. Olha só, essa ilha de 10 pés, uma peça só de quartzo, muito bonita, a pia de 30 polegadas, não é? Não tem divisão no meio, que é excelente. E os gabinetes foram feitos em carvalho também, na cor do carvalho. Tem esse fogão Sub-Zero. Quem conhece Sub-Zero Wolf, né, que é a junção dessas duas marcas, é um fogão de alta linha. Esse fogão deve custar mais ou menos uns 15 mil dólares. A gás com a chapa, 2 fornos, os controladores em vermelho. Nós temos também ali a geladeira Sub-Zero Wolf, eu vou mostrar para vocês. Lava-louças aqui, micro-ondas debaixo da ilha. E nós temos aqui o exaustor, que também é Sub-Zero Wolf, com as prateleiras iluminadas em LED. Uma coisa que eu gostei, que o construtor fez, ele estendeu essa pedra de quartzo atrás do exaustor. Por que isso é bom? Porque quanto menos rejunte você tiver em azulejos aqui, é melhor. Porque o rejunte ele é bonito, os azulejos, as pedras são bonitas no primeiro ano. Depois que mancha de gordura, mancha de molho de tomates, ele não limpa mais, especialmente se for um rejunte branco. Agora, sem rejunte é fácil, você espirra um produto aqui, passa um pano e tá limpo, maravilhoso. Essa é a geladeira Sub-Zero Wolf. Olha só, do lado esquerdo é o freezer, do lado direito é a geladeira. Esse é o tipo de eletrodoméstico que é um casamento, tá? É até que a morte o separe. Ele vai durar 20, 30 anos, mesmo tem casamento que nem isso dura, né? Infelizmente. Mas é um tipo de eletrodoméstico de alta linha, de alto padrão, que é feito para durar décadas. E aqui nós temos a despensa. Olha só, super espaçosa. Eu até acendi a luz. Eles usaram um pedaço debaixo da escada
como depósito e também para você colocar aspiradores e outras coisas aqui, se bem que nós temos a lavanderia. E tem essa parte aqui toda de armários, que pode ser uma área de café e outras coisas também. Então não é uma butler's pantry, é uma pantry somente, mas é muito boa. E atrás da cozinha, não é? Não ficou legal? Desse lado de cá, nós temos essa porta aqui que sai para o quintal, a lateral da casa, tudo aqui feito em vidro jateado. Depois aqui nós temos a lavanderia. Olha só o tamanho dessa lavanderia. Não é enorme. Aqui é o quarto do ar-condicionado. O ar-condicionado fica aqui dentro, com a porta fechada. Quase não se ouve nenhum barulho. Nós temos a bancada aqui para a máquina de lavar e a máquina de secar, com o quarto por cima, que daí também já vira um balcão para dobrar as roupas. Sabe que aqui nos Estados Unidos você tira a roupa da secadora e você dobra, né? Você estica ela assim e já dobra. Então precisa ter um balcão em algum lugar para você dobrar. Senão você tem que pegar essa cesta, levar lá na ilha da cozinha e fazer lá, né? Que é uma derrota. Para uma casa de 2 milhões, você não vai fazer isso na cozinha, né? Todos os armários, eles optaram por ir por uma linha mais moderna, sem detalhes. Aqui a pia que os brasileiros adoram, né? A pia pequena, não existe que nem como existe no Brasil, aqueles tanques ondulados que você, só se for de plástico. Eu nunca vi um de louça, nunca vi. Então, o que se coloca na lavanderia aqui nos Estados Unidos é uma segunda pia, que serve bem para você lavar um tênis, lavar alguma coisa. Se você precisar deixar alguma coisa de molho, o que não precisa, porque nos Estados Unidos os produtos são excelentes, você pode encher o balde e colocar ele aqui debaixo do gabinete. E a janela aqui, nós vemos uma parede que é a parede da garagem. Vem cá ver a garagem. Olha só, iluminada. Tem uma segunda porta para o quintal aqui e é uma garagem para 3 carros com o teto altíssimo e 2 janelas para frente do imóvel. Sabe o que é bom de ter a garagem com a saída do lado? Quando você olha a fachada da casa, você não vê aquela porta de garagem enorme. A porta fica na lateral. Não é todo terreno que dá para fazer, tá bom? Tem terreno que não dá para fazer. E na frente da casa você só vê essas janelas. Geralmente, se eu fosse projetar uma casa, se fosse um terreno de esquina, eu colocaria a garagem do lado, que nem é na minha casa, porque daí você só vê a fachada, você não vê aquela garajona lá na frente. Mas aqui dá para você colocar 3 carros ou 2 carros e um barco, 2 carros e um jet ski. Você pode inclusive fechar, fazer uma pequena oficina se você não quiser. Mas quem vai querer trabalhar em oficina aqui em casa, né? Tem gente que quer, tem gente que gosta. E vamos lá ver o resto desse primeiro andar. Este imóvel, ele tem a suíte primária no primeiro andar. Mas vamos olhar primeiro a sala e a piscina, depois nós vamos para lá. Olha só. Olha como é espaçoso. Né? E essas janelas fazem toda a diferença. Olha só, tem uma lareira aqui. Essa lareira não é de verdade, mas ela esquenta porque ela tem fogo, dá pra ver que tá queimado aqui, com porcelanato por dentro, uma televisão de mentira, que é uma televisão staging. E olha só o detalhe do teto em madeira também. Quando você vai projetar uma casa assim, eu lembro na escola de design, né? O professor falava, as pessoas projetam tudo aqui, mas esquece do teto. O teto também tem que ser projetado, ele tem que ter detalhes, porque se ele for uma coisa branca, assim, só cheia de luz, não vai ficar bonito. Então aqui eles fizeram esse detalhe que a gente chama recessed, né, que ele é para dentro um pouco, e aí fizeram com madeira, um ventilador moderno, mais 4 luzes. E aqui a gente tem as janelas lindas, maravilhosas, né? Eles plantaram uns bambus aqui, ficou a coisa mais bonita. Mas eu vou te dizer, bambu tem que tomar cuidado, né? Porque ele espalha.
E olha só a área externa. Vem cá. Nós vamos ficar poucos minutos lá fora, por causa do calor. Quando for inverno, eu passo bastante tempo lá fora, tá? Mas no verão não, porque aqui é como entrar dentro de um forno. Uma pequena summer kitchen, né? Uma cozinha externa. Tem uma pia aqui. Eles colocaram mármore aqui. Uma geladeira, a churrasqueira. Tem uma piscina decente. Parte da área da piscina aqui é uma grama artificial e lá no fundo é a grama verdadeira. Todo fechado de bambus. Lindo, lindo, lindo. E esse lanai aqui, nós chamamos de lanai, ele tem uma tela que abaixa por controle remoto, automaticamente. Eles tomaram cuidado também de fazer o teto de madeira, que ficou muito bonito. E olha só a paz de Winter Park, nem parece que nós estamos 10 minutos do centro. Você só ouve os pássaros e as cigarras. Geralmente, algumas construtoras fazem a porta da suíte primária saindo para a sala, né? O que não é ideal. Então, esse pedaço parece um pedaço perdido, mas é justamente para dar um pouco de privacidade para a suíte primária. Ah, eu esqueci de falar. Esta área aqui é a área da sala de jantar. Como é que eu sei isso? Porque tem ali o ponto do lustre da sala de jantar. Então, que pena, né? Eles fizeram um stage da casa quando foi feita a primeira open house e tal, mas o staging não é barato. É mais ou menos de 5 a 10 mil dólares por mês para ficar com o aluguel da mobília aqui. E eles tiraram, mas eu vi nas fotos, tinha uma mesa de jantar aqui muito bonita. Agora sim, olha só essa suíte primária, que espaçosa. Tem o teto, tem o recess ceiling, né? Com esse soft ao redor aqui onde estão os dutos do ar-condicionado. Dá para pôr luz, dá para pôr papel de parede no teto, dá para pôr madeira. E aqui você tem essa porta que sai para a piscina. Nós nem precisamos acender as luzes, porque já é super iluminado. E vem ver esse banheiro. Olha esse vidro, que eu não vou botar a mão, que vai ficar impressão digital. Dá trabalho, viu? É lindo? É, definitivamente é lindo. Dá trabalho? Dá trabalho. Tem 2 rain showers. Acho que a luz do chuveiro eu vou acender. Olha, tem 2 rain showers. Tem o porcelanato fosco no chão, não é? E aqui essa peça aqui, ela é 24 por 48 polegadas. E a dali de dentro, eu acho que é 12 por 12, né? Tudo em dourado. Olha só, Renato, vamos fazer um blooper aqui. Eu ligo aqui, essa água cai em cima da minha cabeça, me molha inteiro. Niche podia ser maior, você não acha? Nicho podia ser um pouquinho maior para caber um pouco mais de coisa. Mas é lindo os vídeos, lindo, lindo, lindo. Mas dá manutenção, tá bom? Do lado de cá, bancada de pia dupla, um carvalho mais claro, quartzo, backsplash, espelhos redondos, luminária de bastão, né? Nós chamamos de luminária de bastão. Sabe aquele bastão das Olimpíadas que o cara vem correndo e dá o bastão pro outro, o outro pega o bastão e continua? Então se chama luminária de bastão. E aqui nós temos a banheira com essa torneira dourada lindíssima e ali um ponto de luz que você pode descer uma chandelier assim, né? Um lustre maravilhoso assim em cima. Aí ele cai e você toma um choque terrível na hora que você estiver tomando banho de banheiro. Não, não cai não. Vem cá. E esse é o closet. Renato, é closet ou é closet? Olha, tem umas coisas que dói o ouvido. Eu falo muito com a minha equipe.
eu falo com o André, com a Bianca, com o Ronaldo, falo, olha, quando você for escrever, você escreve em português ou você escreve em inglês. Não fica misturando as palavras porque é muito feio. Fica parecendo que você tem alguma limitação que você não consegue, ou você tem alguma falta de conhecimento. Então, nas nossas planilhas, às vezes eu vejo escrito assim, 2 colchões twin. Eu falo, não é pra... O cliente não tem obrigação de saber o que é twin. 2 colchões de solteiro. Agora, a cama king é plenamente usada no Brasil e todo mundo sabe o que é uma cama king. E geralmente se usa king mesmo, não é uma cama rei, é uma cama king. E da maneira que se pronuncia king aqui, se pronuncia king lá. E agora o closet. Nos Estados Unidos se pronuncia closet, não closet, né, como se fala no Brasil. Aí depende. Se você estiver no Brasil falando português, fale closet. Todo mundo vai entender e ninguém vai achar ruim. Agora, se você estiver nos Estados Unidos falando inglês, aí você tem que falar closet. Sabe o que me mata? Outro dia assisti um vídeo de uma corretora e ela estava dizendo assim, essa casa completamente remodelada. Ai, isso me dói o ouvido, né? A casa foi reformada. Em português não existe essa expressão, a casa remodelada, né? Remodelada significa outra coisa lá, significa que você pegou a planta e remodelou ela. Então assim, reformou. Eu vejo brasileiros falando assim, tem que ordenar as peças. Ordenar, porque em inglês você fala order. We have to order the pieces. Tem que ordenar. Não existe ordenar. Você tem que encomendar, tá bom? Então vamos falar o português correto, porque daí você fica fino, não é? Então tem esse closet aqui, voltando, né? Um closet lindo. Sabe o que dá para fazer aqui? Esses móveis não foram feitos sob medida, eles são comprados e instalados. Esses buraquinhos aqui, lá no meu escritório, sabe o que eu fiz? Eu paguei uma pessoa para vir, tampar com uma massinha, daí pintou ele por dentro, aí some todos esses buraquinhos. Você só tem que decidir onde você quer as prateleiras e aí você faz. E ele fica lindo. E tem também o quarto do vaso, ou o toilet closet. Toilet closet, ou closet toilet. Não lembro qual dos dois que é. Mas é para você ter privacidade. Você vem aqui, ninguém precisa ver você fazendo nada. Você fecha, faz o que tiver que fazer e a outra pessoa, o outro cônjuge, o partner, o namorado, o noivo, a noiva, a namorada, não precisa ver você entrando lá, tá certo? E agora nós vamos olhar o segundo andar. Eu parei aqui para olhar para essa janela. Dessa janela aqui você vê o céu, você vê a copa das árvores, você vê o bambu. Pode ser que no futuro você veja ninho de esquilo, ninho de passarinho. Você vai ver a chuva. Não é uma delícia? E olha só, a gente tem aqui o loft. E esse gradil de ferro com o pé direito duplo lá embaixo. Renato, você não vai falar nada? Não sei. Não sei se o corretor vai ficar bravo comigo, mas esses ferros aqui era melhor que tivessem sido na vertical, por causa de criança, né? Esse é o tipo de coisa que, lembra que eu falo para vocês, o design tem que ser primeiramente seguro,
funcional e belo. Então, já não passou no primeiro ponto aqui, mas dá para arrumar. Aqui um pequeno loft, sala de TV com uma porta para sair aqui para frente da casa. Olha que coisa linda! Não é gostoso isso? Uma delícia. Tá sujo, né? Porque choveu bastante, a casa tá vazia. Aqui é o teto da garagem. E ali também tem uma outra porta do outro quarto, então você pode, quando o tempo estiver melhor, né? Que agora tá muito quente, você pode colocar várias mobílias aqui, vir tomar um café, um vinho à noite. E aqui nós temos a primeira suíte daqui de cima. Olha só. Eu já usei, eu tenho essa cortina no escritório. Eles deixaram aqui um quarto super grande, com 1, 2, 3 janelas. Dá para colocar a cama ali, super iluminado. E olha só que lindo esse banheiro. Bonito, né? Toda casa precisa ter pelo menos uma banheira, né? Pelo menos uma banheira. Na hora de vender é super importante. Não pense que você só vai vender para brasileiros, né? A grande maioria das pessoas que compram são americanos. Então, pelo menos uma banheira tem que ter. E é uma delícia tomar um banho de banheira, né? Tomar banho na banheira, né? De banheira. Tomar banho na banheira. Essa banheira aqui é alta, você percebe que ela é alta, de casa ela é baixinha. Tem esse piso escuro, azulejo vitrificado no fundo. E um closet também bem espaçoso. Esse é um closet grande mesmo. Grande, com o mesmo tipo de marcenaria. É só trazer a mala, não é? Traz as suas malas e já se muda. Este quarto, ele é maior do que o do lado da frente. Ele é uma suíte maior, com as janelas para você ver toda a paisagem aqui de Winter Park. Parece que você está dentro de um parque mesmo, né? Por isso que chama Winter Park. E esse banheiro aqui é igualzinho o outro. Mesmo gabinete. Esse piso aqui não tem banheiro, né? E esse piso aqui é de pebbled floors, ou seja, é de pedra de rio, né? É de pedra de rio. Ele é muito gostoso no pé. Quando você toma banho aqui, é muito gostoso a sensação dele. E o azulejo vitrificado, com essa cerâmica nas laterais, ficou muito bom. Então, lembrando, nós vimos um quarto lá na frente da casa, nós vimos a suíte primária e aqui em cima são 3 suítes. Então, todos os quartos têm o seu próprio banheiro. Quem diria, né? O americano não faz, o brasileiro faz isso há décadas. E o americano agora está fazendo. Agora que ele descobriu o quão bom é ter um banheiro só para ele. A pessoa tem um banheiro só para ele. Dá uma olhada nesse, esse banheiro é diferente. Esse banheiro tem um piso cerâmico nas laterais e no fundo do chuveiro, um pouco mais claro que o outro, um pouco mais claro que os outros dois, porém tem o mesmo piso vitrificado numa outra cor no fundo do chuveiro. E aqui também nós temos uma janela gigantesca e aqui uma outra janela para o fundo. Muito bonito. Então aqui nós temos 3 suítes, mais o loft, e lá embaixo nós temos 2 suítes, mais um lavabo. Um outro detalhe que eu gostaria de mencionar, você viu a altura dos rodapés? Que lindo, né? É um rodapé de 7 polegadas de altura. É lógico, a casa, ela está toda branca, né? As paredes brancas, as portas, tudo branco. Então, geralmente é feito de uma maneira para qualquer um comprar, qualquer um
né? Podia ter colocado um cinza claro, mas tem gente que não gosta de cinza. Então, quando você compra uma casa dessa, aí você vai mobiliar e decorar. Então, aí você vai colocar papéis de parede, vai pintar de outras cores, vai trazer os móveis, as cortinas. Olha esse pedaço aqui, que legal. Dá para fazer realmente um mini escritório aqui, né? Um lugar para as crianças, os jovens usarem um computador, fazer a lição de casa, porque eu sou contra computador dentro do quarto, viu? Não é para ter, a não ser que você não tenha jeito, não tem outro lugar para colocar, você pode colocar o computador dentro do quarto, mas se você tiver, você coloca, tá? Vamos descer e terminar esse vídeo dessa casa maravilhosa. O que você achou dessa casa, não é linda? Eu esqueci de mencionar que tem uma geladeira de vinhos aqui também. Olha só, com a prateleira que desliza. Lucas, olha, o Pinot Noir tá geladinho. Aí você toma, a polícia te para e você pega um DUI, né? DUI. O que é DUI? Under the influence. Driving under the influence, ou seja, dirigindo sob influência de maconha, de álcool, do que seja. Então assim, não pode. Bebeu, não dirija. Dá o carro para alguém dirigir ou pega um Uber, né? Porque nem táxi, o Uber acabou com os táxis, nem táxis a gente vê mais aqui em Orlando. Bom, nós temos que terminar esse vídeo. Eu achei essa casa aqui magnífica. Ela é bem parecida com o que os brasileiros gostam, não é verdade? Ela é clean, ela é branca, ela é espaçosa, ela tem um salão enorme aqui, ela tem garagem, todos os quartos suítes, que essa é a grande dificuldade de vender uma casa de revenda para um brasileiro que quer uma casa de revenda, que ele fala assim, eu quero todos os quartos suítes. Não tem. É 4-2, 4 quartos, 2 banheiros, sempre são 4 quartos, 2 banheiros e meio, como na minha casa, não tem todos os quartos suítes. Se bem que se a família, por exemplo, for que nem eu e o Alex, 2 pessoas, e você recebe um visitante de vez em quando, o segundo banheiro e o lavabo é mais do que suficiente. Agora, se você tem filhos e cada um quer ter o seu banheiro, aí realmente precisa. Mas eu espero que você tenha gostado dessa casa. Lembre-se, ela está no mercado por 2.389.000, pode ser negociada e pode ser financiada com 25% de entrada, 6 a 7% de closing costs e o saldo devedor financiado em até 30 anos. Não significa que você vai ter que pagar em 30 anos. Você pode, durante esses 30 anos, ir fazendo aportes. E esses aportes não é cobrado nenhum juro, ele é descontado diretamente do saldo devedor do imóvel e você pode pagar em 5 anos, em 6 anos, em 7 anos, como você quiser. Mas eu sugiro fazer o financiamento como 30, porque daí a prestação não fica muito alta e aí você vai quitando como você quiser, tá certo? Muito obrigado de ter assistido, espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós nos vemos agora no domingo, no Renato Responde, que eu vou gravar daqui a pouco, tá bom? Tchau, tchau.